Olá, galera. Como eu prometi pra vocês, aqui estou eu com o Galaxy Note 20 Ultra em 2025. E nesse vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como é a experiência de usar o melhor aparelho da Samsung de 2020 em 2025, tá? Então, como vocês podem ver, esse ele foi comprado de segunda mão, tá? Eu vendi um celular meu antigo que eu tinha, o Galaxy S8, que era meu aparelho secundário, e agora estou com o Note 20 Ultra como meu atual aparelho secundário. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês, né? Eu disse no último vídeo que eu postei que eu queria ter um tempo de uso com ele para poder falar algo mais certo, algo mais estável, da minha opinião. E agora eu sinto que estou pronto para falar sobre isso e sobre o meu uso com ele, sobre todo o meu uso e as coisas que eu mais vejo que ainda funcionam muito bem com esse dispositivo, tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo não seja tão longo, mas eu vou fazer ele assim direto para sentir que eu estou de verdade conversando com vocês e falando sobre a minha experiência com ele, porque até agora eu não vi nenhum vídeo atual brasileiro falando sobre como é o uso dele em 2025. Então, um momento que eu vou atender o celular e já volto. Então, como eu estava falando, vamos agora seguir com isso. Bom, o Note 20 Ultra, ele é um dispositivo que tem uma tela muito grande, ele tem uma tela de 6.9 polegadas. É, sem dúvidas, um celular que foi, de certa forma, sim, um acerto da Samsung, porque vamos lembrar do contexto da época, né? Eles tinham lançado o S20 Ultra, que antes do Note 20 Ultra, a linha S20 veio bastante problemática para topos de linha. Inclusive, o S20 Ultra, ele tinha um defeito no foco da câmera traseira, não focava, porque o sensor era muito grande, de 100 e não sei quantos megapixels, se não me engano 108 megapixels, e no Note 20 Ultra eles consertaram isso inserindo um sensor de laser, né? Esse aqui vermelho, como vocês podem ver. Então, foi um acerto da Samsung, mesmo vindo com o processador Exynos 990, né? 990, que foi um processador bastante problemático na época. Então, vamos falar agora sobre como é utilizar esse dispositivo hoje em dia, com todas essas coisas que eu disse para vocês, né? Bom, em desempenho, é ainda um celular extremamente rápido. Esse meu, ele tem 256 GB de armazenamento interno e 12 GB de memória RAM. Então, é um aparelho muito rápido e muito veloz mesmo. Então, ele funciona tudo muito rápido, funciona todos os jogos que você quiser jogar em uma qualidade boa, tá bom? Porém, não vale esquecer que ele tem o Exynos 990. Eu não sou uma pessoa de jogar muito, mas se você joga, provavelmente você vai sim ter problema com isso. Eu ainda não tive nenhum problema com isso em questão de sair aplicativos ou coisas do tipo, porque eu não jogo, mas eu acho que talvez se o celular esquentar muito, você vai ter que sair do jogo. Mas, tirando isso, é extremamente veloz e muito prático mesmo, sabe? É muito rápido mesmo. Abre tudo com rapidez e elegância, eu diria, né? Então, falando sobre o desempenho, vai rodar tudo o que você quiser. Vai rodar todos os jogos, todos os aplicativos, principalmente aplicativos que não são jogos, vai funcionar normalmente e vai funcionar de uma qualidade boa, tá bom? Vai entregar horrores de qualidade, tá bom? Se vocês quiserem que eu baixe algum jogo para testar em outro vídeo, é bom que até me rende conteúdo. Então pode comentar se vocês quiserem isso.
como vocês podem ver aqui, eu tenho o Spotify, tenho o Netflix, todos esses aplicativos rodam com muita qualidade. Apesar de que o meu celular, ele tem uma linha verde, o que fez com que eu comprasse ele por um preço muito acessível mesmo, né? Então foi um achado muito bom pra mim, pelo menos eu gostei muito. O dono sempre cuidou muito bem, o celular tem perfeito estado de conservação. A linha verde só apareceu mesmo porque é um vício oculto da Samsung, como vocês podem saber, né? Enfim, o desempenho é espetacular. Falando sobre a S Pen, como funciona a S Pen dele em 2025? Funciona muito bem, galera. Muito bem, obrigado. É bastante útil e também é veloz. Eu não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, mas quando você escreve com ela, ela tem um som de papel. Parece que você está de fato escrevendo em um papel. Ai, droga. Um momento. Pronto. A suspensão de gestos também funciona muito bem. É muito veloz. Eu não sei porque eu não estou enxergando aqui o que eu estou escrevendo. É porque está em preto o lápis. Mas eu vou colocar aqui uma cor para que vocês enxerguem melhor o que eu estou escrevendo. Mas assim, galera, é muito prático também para você fazer anotações, funciona muito bem. Eu já testei outras vezes, né, para poder fazer o vídeo. Não sei se tá dando para enxergar o que eu estou escrevendo aqui, tá vendo, ó? Tô escrevendo preto em um fundo preto, então talvez não dê para enxergar muito. Aqui, pronto, tá vendo? Eu não sei se vai dar para ouvir a escrita como se fosse um papelzinho, tá vendo, ó? Parece de fato um papel. Funciona muito bem e muito rápido. Eu curti muito a S Pen. E também ela tem os comandos suspensos, tá vendo? Só você encostar, nem precisa encostar. Dá pra ver aqui, tá vendo, ó? Só aproximando um pouquinho já dá pra ver que aparece um pontinho na tela que você pode fazer algumas coisas por gestos. Inclusive na câmera, daqui a pouco eu vou falar sobre a câmera, que é um show à parte também. Você também tem como fazer algumas coisas, tá vendo? Como tirar fotos só pressionando, mudar as configurações que eu ainda tô aprendendo a fazer, como é que se faz, mas enfim, os gestos funcionam divinamente, sim. A Samsung entregou muito nesse dispositivo, porque ele foi, na verdade, o último da linha Note, né? Depois virou a S Ultra no S22 Ultra, né? Que foi o primeiro depois do Note 20 Ultra a vir com a caneta dentro dele. Então, até aqui a gente falou sobre desempenho e sobre a caneta, não foi? A S Pen, tudo isso funciona bem hoje em dia e veloz, né? Agora falando sobre o software, que isso acaba também puxando pro lado do desempenho, né? Um pouco, mas talvez não muito. Que ele está na versão do Android 3. A última atualização que ele teve foi no dia 3 de maio. Aliás, a última atualização que ele teve foi no dia... Foi há muito tempo atrás, gente. Eu não... Aliás, foi nesse ano ainda, no comecinho. Que foi um ATT de segurança. Vou ver se eu encontro aqui. Pronto, aqui. Foi o patch de segurança de 1 de janeiro de 2025. E ele tá na UniUI 5.1 e ele parou aqui, tá certo? Então, não está mais atualizado, eu diria assim. Não está mais atualizando, não está mais recebendo suporte de sistemas. Só mesmo segurança, que a última que teve aqui no meu celular foi no dia 1 de janeiro de 2025. Foi do dia 1 de janeiro de 2025, porque a Samsung lança depois, né? Normalmente. Enfim, não está recebendo esse suporte. Por mais que eu ache que não interfere em quase nada, você vai continuar usando o celular normalmente com tudo que ele tem para oferecer. Isso é o mínimo detalhe, né? Que a longo prazo talvez comece a interferir, mas isso vai demorar muito, porque ainda é um celular muito atual. Foi um dispositivo que já em 2020 foi muito à frente do seu tempo, então isso não é uma preocupação para mim, ok? Como eu falei para vocês, é um celular muito grande, tem 6.9 polegadas de tela,
mas também tem muitos recursos. Aqui estão o armazenamento dele, a memória RAM, que é muito grande também, 12 GB. Enfim, é um baita aparelho até hoje em dia, sim. E dá para usar como aparelho principal. Samsung Galaxy Wallet, né? Enfim, onde você vai fazer pagamentos por aproximação e tudo mais. Funciona também muito bem. Eu vou mostrar para vocês por cima. Não sei se eu posso mostrar alguma coisa aqui. Um momento, deixa eu ver aqui. Pronto. Funciona bem também, tá vendo? Ó, esse aqui é o meu cartão. Como vocês podem ver, funciona. É só colocar digital que vai rolar normalmente, tá vendo? Ele também tem uma ótima integração com o relógio. E as configurações dele estão paradas nesse Android, né? Como eu falei para vocês. Esse pode ser um ponto fraco. Agora, vamos falar um pouco sobre as câmeras. As câmeras desse carinha, gente, sem dúvidas, é um show à parte. Ele é um aparelho muito bom para tirar fotos, principalmente usando a câmera traseira dele. Ele tem um foco a laser, como eu falei no início do vídeo, e tem uma qualidade muito absurda mesmo, tá certo? O pós-processamento dele deixa a foto ainda melhor nos tempos de hoje. E é um baita aparelho para foto e vídeo. A câmera traseira dele tem 108 megapixels com o foco a laser. Foca muito bem. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre a câmera, as câmeras, eu posso fazer. É bom que eu já crio mais conteúdos para o canal, que eu preciso de ideias para conteúdo. E as configurações de câmera estão paradas nesse Android da One UI 5.1. Eu vou mostrar para vocês as configurações que tem, que também são de aparelhos topos de linha. Aqui, ó, tem o Expert RAW, tem o modo Pro, tem o vídeo profissional, tem o modo noturno, tem o modo Full, tem o modo panorâmica, tem o modo Super Slow Motion, tem o modo câmera lenta, tem o modo Time Lapse, tem o vídeo retrato, gravação dupla e single take. Todos esses modos ainda tem aparelhos da atualidade, tá certo? E para vocês verem que ele não tá tão parado no tempo assim, ele também recebeu alguns recursos de aparelhos mais atuais também. Mas enfim, para vídeos e para fotos, ele é completo. Tem tudo que a Samsung tem de melhor. Em vídeos, ele filma até 8K, 24 FPS, como vocês podem ver. Mas eu aconselho não gravar nessa qualidade toda, né? Como todo mundo aconselha para não ocupar tanto espaço do dispositivo. Por mais que ele seja o meu secundário, não vale a pena gastar tanto espaço com um vídeo tão longo assim, na minha concepção. Mas ele tira, gente, ótimas fotos, principalmente durante o dia, com a luz do dia e tal. Vale muito a pena usar ele para tirar fotos quando você vai sair para algum lugar, tá bom? E assim, é brilhante. Ele tem foto em movimento, que quando você tira uma foto, aparece a foto literalmente em movimento, né? Como o live foto do iPhone, né? Claro que com o tempo a Samsung aperfeiçoou isso ainda mais nos aparelhos mais atuais. E, enfim, aqui estão as proporções, aqui foto e aqui, né, o temporizador, o flash e aqui alguns filtros que você pode utilizar tanto na câmera traseira como na câmera frontal, né? Eu normalmente, quando vou usar algum, eu coloco o modo quente, né, o filtro quente, mas isso não é tão frequente. Não costumo usar filtros. E aqui na câmera frontal tem a mesma coisa que vocês viram na traseira. O que vai mudar é que aqui tem um tom de cor que você quer na sua pele, né? Tem o rosto, né? Que também eu acho que tem na traseira, mas aqui vai ter o tom de cor, né? Que eu deixo quente na frontal, porque eu acho mais interessante. Mas eu nem mostrei pra vocês, né? Vou mostrar agora pra vocês verem que tem o modo quente na frontal, o frio e o original. Eu costumo deixar no quente, por escolha, né? Bom, e
Falando agora sobre as configurações aqui também, tem a otimização de cena, enfim, tudo aquilo que você sabe que tem em um topo de linha atual. Só não tem aquela configuração de já deixar na tela o 2x aqui no zoom, né? Ou é 0.5, ou é 1x, ou é 5, sabe? Ou então o 2 manual, que você consegue fazer aproximando dessa forma. Não reparem na minha escrivaninha, ela tá abrindo aqui atrás, porque é bem antiga, preciso trocar, mas, enfim, não reparem nisso. É bom que a gente já vê aqui como é que foca. O 2x, ele tem um foco muito bom, e o zoom desse cara, gente, é espetacular. Eu me surpreendi muito, porque o meu celular ele é mais atual, né, o meu principal, e eu considerei o zoom do Note 20 Ultra bem melhor. Pelo menos no zoom, ele ainda é bem melhor do que o S23 atual. Eu achei bem impecável mesmo, pra ser sincero. O modo retrato eu achei bastante fluido também. Funciona muito bem tirando foto de pessoas. E aqui tem a opção de 1x ou 2x, tá bom? Ele também lê QR Code. Ele faz tudo aquilo que os aparelhos mais atuais também fazem. Ele está à frente do seu tempo, como eu falei, né? Bom, dito tudo isso, em câmeras ele ainda é bem bom mesmo e é muito utilizável. Eu utilizaria muito mesmo. Bom, só esse tempinho usando ele aqui, ele deu uma leve esquentadinha, sabe? Mas não é nada que me cause raiva, tá bom? Falando agora sobre a bateria dele, gente, ele tem uma bateria de 4.500 mAh. É uma bateria que já foi lançada pequena para um dispositivo que tem 6.9 polegadas. Eu considero uma bateria pequena, tanto que nos próximos modelos Ultra já vinha com 5.000. Então, o próprio S20 Ultra também tinha 5.000 mAh, mas o Note 20 Ultra tem 4.500. Eu acho uma bateria pequena, porém, como eu não estou usando ele como principal, é uma bateria que tem durado muito bem. A saúde do meu tá boa, então tem durado um tempo tranquilo, formidável e aceito por mim. Então eu acho que dá sim para usar bem, caso você não exija muito uso, não fique usando tanto tempo assim. Aqui tá um exemplo prático, né? Ele parou de carregar a 22 minutos, que eu coloquei para carregar ainda hoje de manhã. Hoje são 9h44 da manhã de um dia 9 de maio, né? Então, parou de carregar 22 minutos e a bateria já está em 92%, mas também eu utilizei a câmera, abri a câmera, enfim, fiz todas essas coisas que acabei fazendo com que o celular descarregasse um pouquinho mais, né? Mas aqui tá uns dados, né, do meu uso, que aqui tá mostrando que... Opa, vamos voltar lá. Uma carga vai durar cerca de 21 horas, né? Eu não sei se isso não pode ser levado tanto em consideração, né? Mas, de acordo com os dados daqui, esse vai ser o uso de bateria do meu Note 20 Ultra, tá bom? Enfim, a bateria eu considero ok. Eu acho que dá sim pra usar bem, a depender do seu uso também. Se você for aquele cara que fica o dia todo no celular ou trabalha com o celular, eu já não vou recomendar, sendo bem sincero assim, porque vai descarregar mais rápido, tá bom? Vai esquentar o celular, vai fazer com que o celular tenha mais estresse e enfim. Mas ele é muito bom mesmo. E eu nunca tive nenhuma lentidão com ele usando nesse período. Tá durando muito bem comigo e tá sendo bem rápido e veloz em tudo que tem pra proporcionar. E ainda tem como ativar um modo aqui de processamento aprimorado, que nos dispositivos mais atuais eu não encontro. Pelo menos no meu S base eu não encontro, tá certo? Mas pode ser bem útil para quem procura um desempenho melhor ainda, né? E, enfim. Agora eu quero falar com vocês sobre o
design dele. Gente, é um celular muito bonito e também é fino. E eu acho que ele também é, de certa forma, leve. Não é mais leve que um S base ou que um S Plus. Talvez seja que um S Plus, não, enfim, não sei. Depende da geração da linha S da Samsung que a gente vai falar aqui. Mas é muito bonito. A tela dele é curva, como vocês podem olhar, tá vendo? Ó. Ele é muito bonito mesmo. Aqui fica a gavetinha de chip, para você colocar um chip. Aqui tem um microfone. Esses detalhes nele são sujeira, tá bom? Aqui tem uma anteninha. Cadê? Não sei se tá focando. Tá focando agora. Pronto. Tem microfones aqui em cima. Aqui o botão de aumentar o volume, abaixar o volume. O botão power de ligar ou de desligar. E aqui embaixo tem a entrada de carregador tipo C. Aqui outros microfones. Aliás, saída de áudio, né? O microfone aqui. E aqui a S Pen. A canetinha. Tá vendo? Tá focando. Pronto. Aqui na frontal tem aqui o sensor da câmera frontal. E aqui o design do aparelho impecável, sabe? Muito bonito mesmo, eu acho ele muito lindo, mas eu não tenho coragem de usar sem capa, porque um lado contra dele é que mancha muito a traseira. Aquele Note 20 Ultra Mystic Bronze, ele tem a traseira fosca, que é ainda mais atual. Esse, como é o Mystic preto, né? Que ele tem um nomezinho, não sei se é Mystic Black, é algo assim do tipo. Ele mancha muito, como vocês podem ver, ó, eu tava tocando aqui, olha como tá manchado, sabe? Então dá um pouco mais de trabalho. Por isso eu evito tocar até mesmo nas lentes da câmera, tá vendo? Pra não manchar também, porque mancha muito rápido, pega as digitais do dedo muito rápido também. Então eu evito mexer tanto sem capa nele, mas é muito bonito até a atualidade. Na traseira tem aqui algumas informações, aqui o nome Samsung, como é o modelo preto, quase não dá pra ver, mas tá vendo aqui, ó, brilha bastante. E aqui os sensores de câmera, né? Tem a câmera ultra wide, tem a câmera normal e a câmera de a de zoom, né? Que é essa aqui, tá vendo? Que na verdade são 5x de um zoom óptico, se eu não me engano. E o sensor de flash aqui em cima e aqui o de que eu acabei de falar, mas esqueci. Que é o de o laser, né? Para focar nas fotos com o sensor grande de 108 megapixels. E aqui em cima o sensor TOF, se eu não me engano, que serve para ter um melhor foco também, se eu não me engano, gente. Algo do tipo assim. Preciso rever essa informação depois. Mas o design dele é muito bonito e eu também considero atual. Se não fosse a traseira brilhosa desse modelo preto, seria ainda mais bonito se fosse fosco, tá certo? Ao contrário do S8 que eu tive como secundário também, eu acho que esse aqui dificilmente pode descolar a traseira, tá bom? Eu acho que ele é mais resistente nisso, porque ele dissipa calor mais facilmente por ser grande, né? E ter uma bateria menor. Então eu acho que talvez ele vai demorar mais para abrir a traseira, né? Em casos de esquentamento ou então a bateria estufar, eu acho que aqui vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais resistente também, né? Por ele ser mais atual, vai ter essa resistência a mais. O contra do design desse meu dispositivo específico é a linha verde, né? Porém, o que valeu muito a pena para mim é que ele é que eu consegui comprar bem barato por conta dessa linha verde, né? Então a linha verde não interfere muito e o meu ele também tá com um burn-in, que vocês podem observar aqui, tá vendo? Assim, não é nem burn-in, eu acho que isso é até normal nesses dispositivos da Samsung, mas não é algo que também que interfira muito, que são essas manchas meio, essa áurea branca no finalzinho da tela, tá vendo? É tipo um burn-in, mas eu não considero tanto assim algo grave, né? Eu acho bem ok. Enfim, é muito bonito. E essa imagem dele daqui de trás, eu já mudei, né? Porque ele veio com outra.
por ser um modelo preto. Enfim, é um dispositivo muito bonito até a atualidade. Eu realmente considero ele um show de beleza, principalmente na parte da frontal, né? Parece muito um dispositivo atual, gente. Dá pra usar bem mesmo hoje em dia como principal. E eu considero ele mais bonito ainda do que os dispositivos intermediários da Samsung atuais. Imagina se eu considero ele mais bem bonitos e também melhores do que os básicos da Samsung atual. Eu acho ele realmente bem mais interessante do que esses dispositivos. Câmera, beleza, tudo. Esse dispositivo aqui é top mesmo. E eu acho ele fantástico. Inclusive, quando eu vou pra academia, normalmente eu uso ele pra levar pra lá. E eu acho que é tão bom que nem parece ser secundário, sabe? Então, vale muito a pena sim. O meu tem esse detalhe estético da linha verde por conta da própria Samsung, né, galera? Como vocês devem saber. But, vale a pena usar, porque é muito fluido, funciona tudo com velocidade, é espetacular. Eu acho top mesmo. Então, esse foi o vídeo, galera. Então, se vocês quiserem ver mais outro vídeo a respeito dele, podem falar que eu vou fazer. Se quiserem que eu fale sobre mais alguma outra coisa dele, podem falar também. Ele tem o modo DeX. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Que eu já esqueci de falar. Sendo que eu não sou muito de usar o modo... Porra, escrevi errado 3 vezes. Aqui. Ele tem o modo DeX, mas eu não sou muito de usar. Então, pra mim, não tem tanta utilidade. Mas aqui tem todos os modos que ele tem, tá vendo? Tem também o Galaxy Rebel, que pra quem gosta de usar, SmartThings, tudo aquilo que vocês gostam de usar também. Ele também pareia muito bem com os dispositivos da própria Samsung. Eu já usei buds nele também, enfim, tudo é muito rápido e fluido. Uma qualidade de topo de linha, tá bom? Envelheceu muito bem. E também, com as atualizações que ele teve, ele também, hoje em dia, controla mais o fato de esquentar. Na época que ele esquentava horrores, eu também não teve para poder fazer essa comparação, né? Nunca foi escolha, sempre fui pobre. Meu Deus. Enfim, então, hoje em dia, ele não esquenta tanto assim, não. Então, falando da experiência do Galaxy Note 20 Ultra em 2025, ele não é esse forno que o pessoal fala, não. Pelo menos usando apenas redes sociais ou coisas do tipo, ele esquenta sim, mas não tanto assim a ponto de ficar algo desconfortável. Talvez o ponto mais desconfortável nele seja o tamanho mesmo, que também é super tranquilo. Mas como eu uso um modelo S base, eu senti sim uma diferença grande ao utilizar o Note 20 Ultra, né? Porque eu saí de 6.1 polegadas, né, para um dispositivo secundário de 6.9 polegadas. Então eu senti sim um impacto no peso, na mobilidade, na forma de usar. Fica até mais difícil de guardar no bolso, né? Enfim, esse foi o vídeo, deu quase 30 minutos de duração, mas eu espero que eu tenha falado tudo que eu tinha pra querer falar pra vocês aqui, tá certo? Outras especificações técnicas, caso vocês queiram que eu fale, que eu leia, porque eu também não sou tão Sherlock Holmes de especificações técnicas, porque não é a minha área. Mas eu entendo sim o básico para um usuário, então eu entendo muito bem do que cada coisa funciona. Então, se caso vocês, porque eu também leio, né, sobre isso, para fazer compras mais assertivas, então se caso vocês quiserem saber de alguma coisa a mais sobre especificações técnicas, podem falar que eu venho aqui gravar e falar para vocês, tá bom? Porque eu tô com o Note 20 Ultra em 2025 e posso trazer considerações a respeito de como é usar esse aparelho específico em 2025, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Comentem, se inscrevam no canal para me ajudar.
E peçam aí vídeos para serem feitos com o Note 20 Ultra, que eu farei para vocês, tá certo? É isso, esse foi o vídeo. Eu acho que não tenho mais nada para falar. E é isso. Tchau, tchau, galera. E só ressaltando, tudo nele funciona normalmente. O Bluetooth também é ótimo, é pica mesmo. E, enfim, é bem fluido e utilizável hoje em dia como aparelho principal também, né? Eu uso como secundário, mas eu usaria de boa como principal. Principalmente se não fosse essa linha verde aqui na tela que acaba atrapalhando a experiência total do usuário, né? Mas é isso. Falou. Tchau, tchau.